Quais os assuntos que os principiantes na vida espiritual devem meditar? É isso que eu vou ler aqui no livro do Padre Adolfo Tanqueray, Compêndio de Teologia Cética e Mística, e vamos aqui fazer os devidos comentários, ok? Então, se você gosta desses assuntos, se inscreva no canal, ative as notificações, porque é muito importante que nós entendamos isso, ok? Então, olha só aqui fazer dois comentários. O primeiro comentário: é muito importante que um cristão que está iniciando a sua vida espiritual, tá? Ou que ele seja um principiante. Vamos aqui entender principiante, daqui a pouco eu falo, mas vamos lá. Primeira coisa, é muito importante que ele medite nas coisas certas, no tempo certo, da maneira certa. Por exemplo, não faz sentido um principiante na vida espiritual querer meditar sobre coisas que está acima do alcance da capacidade de compreensão dele e também da necessidade dele. Então, para cada momento da nossa vida, nós teremos determinada capacidade de compreensão e também determinada necessidade de compreensão. Como assim? Uma pessoa que está entrando na igreja agora, está iniciando agora a sua vida espiritual, ela precisa buscar conhecer quais coisas ela precisa entender naquele momento. Aquilo que ela não precisa entender naquele momento, ela vai deixar para depois. Senão, ela vai desordenar a própria capacidade de conhecimento, tá? A pessoa ainda não aprendeu a rezar, ainda não entendeu nada sobre o pecado, nem entendeu ainda como que Cristo é o Salvador dela, mas ela já está querendo meditar, por exemplo, sobre temas complexos, sobre predestinação, sobre soteriologia, tá? Já está querendo fazer comparações entre vertentes cristãs sobre esse assunto. Enfim, primeira coisa. Segunda coisa, ainda na primeira coisa, né? É necessário você saber o que que você precisa naquele momento e o que é que você tem capacidade de compreender, ok? O que você não tem capacidade ainda, vai deixando para depois. Continue estudando, as coisas vão fazendo sentido na sua cabeça e depois você vai compreender. A segunda coisa, antes de começar a ler o texto, principiantes aqui não tem a ver só com quem está entrando na igreja. É principiante na vida espiritual. Pode ser que uma pessoa esteja na igreja há 20 anos e ainda seja principiante, né? Pode ser que uma pessoa esteja na igreja há 3 anos e não seja mais principiante. São os mistérios da graça de Deus, tá? E claro, de como a pessoa reage à graça, ok? Vou ler uma pequena introdução e daqui a pouco nós iremos começar. Veja, página 290 se você tem um livro. De modo geral, devem meditar em todas as verdades que lhes possam inspirar um horror crescente ao pecado, sobre as causas de suas quedas, sobre a mortificação que atua como remédio, sobre os principais deveres de Estado, sobre a fidelidade à graça e o seu abuso, sobre Jesus Cristo, modelo dos penitentes. A partir de agora, o padre Tanqueray, ele vai falar mais detalhadamente sobre essas quatro coisas que eu acabei de falar. Então, são quatro pontos. O primeiro é acerca do fim do ser humano, tá? Com o objetivo de sentir horror ao pecado. Então vamos ler. Com o objetivo de adquirir um horror crescente ao pecado, eles devem meditar acerca do fim do ser humano, portanto, sobre a criação do homem, sua elevação ao estado sobrenatural, sua queda e sua redenção, sobre os direitos de Deus como Criador, Santificador e Redentor, sobre os atributos divinos úteis para inspirar horror ao pecado, sobre, desculpa, como a imensidade de Deus, tudo bem? Então,
Esse primeiro tópico acerca do fim do homem não é o fim no sentido de acabar, tá? É o fim no sentido da razão de ser do homem, do motivo pelo qual o homem existe. Nós sabemos que o ser humano existe para amar e conhecer a Deus, ok? Ainda no primeiro tópico, né? Que é o objetivo do primeiro tópico é adquirir conhecimento, tá? Para que ele adquira um horror crescente ao pecado. Ele vai estudar sobre o pecado propriamente dito, sobre a origem do pecado, sobre o castigo do pecado, as terríveis consequências de viver em pecado, sobre as causas do pecado que nos levam a pecar, tudo bem? Que seria o mundo, a carne e o demônio. Então, aqui, o cristão que está iniciando, ele precisa meditar sobre essas coisas, tudo bem? Um lugar excelente, né? Um documento excelente para meditar, é claro, a Sagrada Escritura e o Catecismo. Tudo bem? Sobre os meios de expiar e prevenir o pecado, a penitência, a mortificação de nossas faculdades, de nossas más tendências e principalmente dos sete pecados capitais. Tudo bem? Da meditação sobre esses pontos, extrairemos a conclusão prática de que ninguém está seguro enquanto não desenraizar ou ao menos controlar todas essas inclinações viciosas, tá? Então, meditar sobre o pecado, sobre como fugir, por que que eu peco, onde é que está a raiz do pecado, entender o conceito do diabo, da carne, tudo bem? Enfim, né, do mundo. Ou seja, é de fato, nesse primeiro tópico, é buscar compreender coisas que nos gerem como é que eu posso dizer? Um repúdio ao pecado e como fugir dele, tá? Não adianta só sentir raiva do pecado e não saber como escapar, tá certo? A pessoa sente raiva do pecado, mas não sabe sair de certas situações. 2. Os principiantes também precisam meditar sucessivamente sobre cada um dos deveres positivos dos cristãos. E aqui, ele cita basicamente dois deveres, tá? Os deveres gerais da religião para com Deus, os deveres de adorar a Deus, de participar da Santa Missa, né, de ter uma intimidade com Deus, da caridade para com o próximo, da justa desconfiança de nós mesmos em razão da nossa impotência e miséria, tudo bem? E também dos deveres particulares, de acordo com a nossa idade, condição, sexo e estado de vida, ok? Então, a nossa idade vai influenciar no nosso comportamento e na nossa maneira de adorar a Deus. Se você não tem idade de trabalhar, mas está na idade de estudar, então, através do zelo aos estudos, é uma maneira de você honrar seu pai e sua mãe e também, frequentemente, a Deus, tá? Através da condição, tudo bem? Isso aqui são os deveres particulares, tá? Através da condição. E aqui a palavra condição pode ter diversos significados. Se eu sou muito rico, como que eu estou lidando com o meu dinheiro? Eu estou me preocupando em fazer caridade, tá? Ou se eu sou, como é que eu posso dizer? Se eu não tenho tanta saúde assim, mas mesmo assim, na minha incapacidade muitas vezes de estar indo à igreja, eu consigo honrar Deus mesmo assim, tá? O sexo também, se você é homem, se você é mulher, vai influenciar, né, na sua maneira de adorar a Deus e também o estado de vida, se você é leigo, se você é sacerdote, se você é religioso, tudo isso influencia. E o padre vai dizer que o cumprimento desses deveres é verdadeiramente a melhor das penitências. Então, se a pessoa é casada, ela precisa se dedicar completamente à sua família, à sua esposa, seu esposo, tá? Então, tudo isso aqui vai ajudar a pessoa a ser um bom cristão, tá certo? Não colocando carroça na frente dos bois. A pessoa é casada, ela tem uma casa, mas ela quer estar na igreja mais que o padre. Então aqui a gente já percebe uma certa desordem, tá? Item 3. É necessário meditar como a ação da graça desempenha um papel primordial na vida cristã. Agora, olha como é interessante, como o padre Tanqueray sabe,
né? Que as pessoas têm uma certa limitação na compreensão, e ele até dá umas dicas, ó. Os principiantes devem ser gradualmente instruídos nessa doutrina, adaptando-se à capacidade de entendimento de cada um ao que disser sobre a habitação do Espírito em nossa alma, sobre a nossa incorporação a Cristo, a graça habitual, as virtudes e os dons. Sem dúvida, no princípio não compreenderão senão os primeiros elementos dessas grandes verdades, mas o pouco que delas assimilarem influenciará muito em sua formação e progresso espiritual. Então é necessário que nós meditemos sobre a graça. Mesmo no começo sendo difícil, é um dos assuntos mais complexos do cristianismo, da teologia. No começo precisamos eh, tentar estudar, buscar entender a importância da graça, ok? Quarto, para finalizar, depois de tudo isso, será mais fácil apresentar Jesus como modelo dos verdadeiros penitentes. Jesus condenou-se a si mesmo a uma vida de pobreza, obediência e trabalho, para dar-nos exemplo dessas virtudes. Jesus fazia penitência por nós no deserto, no Horto das Oliveiras, na sua dolorosa paixão. Jesus morrendo por nós na cruz. Esta série de meditações que a Igreja apresenta todos os anos na liturgia traz a vantagem de praticar-se a penitência em união com Jesus Cristo, com mais amor e generosidade e, por conseguinte, com mais eficácia. Então, veja, inclusive ele dá uma dica sensacional, né? Ir vivendo essas meditações de acordo, inclusive, com o tempo litúrgico. Às vezes o tempo litúrgico passa na nossa cara e a gente não sabe o que está acontecendo. Estamos num tempo comum. O que que Jesus está fazendo? Ano B, Evangelho de São Marcos. A gente nem se importa. A gente quer fazer um monte de devoções. Só que a gente não sabe o que que Jesus está fazendo hoje. Segunda-feira do tempo comum, 26ª semana, ano B, Evangelho de São Marcos. O que que o Senhor está fazendo hoje na liturgia? Não sei. Deveríamos saber. E a nossa vida, a nossa meditação, a nossa oração está em união com o que o Senhor está fazendo hoje na liturgia. Então, guiar a sua vida também de acordo com o ano litúrgico ajuda demais você a contemplar os mistérios da vida do Senhor. E eu te garanto que é muito mais valioso do que um monte de devoções que todo dia aparecem por aí, ok? Ou seja, liturgia diária, certo? Liturgia diária. Ah, não, estou com de outubro aqui, mas ainda estamos em setembro. Show de bola, gostou? Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.